Bom, continuando aqui, vamos falar um pouco do imperialismo, né? O imperialismo. O que seria esse imperialismo? Domínio e divisão do mundo em áreas de influências controladas pelas potências industriais, com o objetivo de garantir mercados, consumidores, mão de obra barata e matéria-prima para as suas indústrias. Esse domínio, esse imperialismo, ele começa a partir da Revolução Industrial, né, da segunda Revolução Industrial, meados de 1850, aonde os europeus precisavam destinar os seus produtos, né, precisavam buscar matéria-prima e precisavam conseguir novos mercados, né. Isso não acontece somente com as indústrias, porque vem a indústria, mas também vem o desemprego, né? Mas também vem a pobreza na Europa. E a Europa precisava, né, dar um jeito nesses desempregados. Então começa a imigração. É o caso, por exemplo, dos japoneses que vieram para o Brasil, apesar do Japão não ser dentro da Europa, né? É o caso dos ingleses, por exemplo, hoje há uma língua universal, a língua que mais se fala, né? Porque a Europa, apesar de ser o centro do mundo, apesar de ser o continente nesse período, no século XIX, o período que mais se desenvolve, ela também leva algumas mazelas. Por exemplo, as indústrias começam a usar máquinas, as tecnologias inventadas, e essas tecnologias começam a deixar muitos desempregados. Então eles têm que buscar, né? Eles têm que buscar outros rumos. Então, aí voltamos lá no multiculturalismo, né? Buscar outros rumos. Os fatores econômicos, né? Por exemplo, o aço, petróleo, energia elétrica, motor a combustão, né? A invenção do avião, do cinema. Então a busca por novas fontes de matéria-prima era necessária, porque começa-se a produzir muito e querem produzir cada vez mais. E essa produção precisa ser desenvolvida, essa produção precisa ser vendida e precisa se buscar mais matéria-prima, né? Com essas novas invenções, com as novas tecnologias, a Europa parece encher os olhos e parece querer deixar uma Europa nivelada, né? Mas a geração de muitos desempregados faz com que a Europa não fique tão bonita assim. A expansão, nós temos a expansão industrial não somente na Europa, mas depois nós temos um crescimento exponencial do Japão e dos Estados Unidos, né? Nós temos lá nos Estados Unidos, por exemplo, o Fordismo, né? Um crescimento, por exemplo, se você estudar o Fordismo, você vai ver lá que era produção em massa, né? Nós temos a crise de 1929 nos Estados Unidos, e os Estados Unidos venderam e não viram, né? Ou não sei se não quiseram ver que os produtos estavam ficando encalhados lá. Os Estados Unidos saem depois da Segunda Guerra como uma grande nação, uma nação mais rica, deixando até a Europa para trás, né? Então nós temos aí crises cíclicas de superprodução, né? Crises de superprodução que as pessoas não sabem para onde vai. Então, impor sobre os países pobres, a consumação ou consumir os seus produtos é algo que faz parte do imperialismo, né? Nós temos características básicas do imperialismo ou do neoimperialismo, neocolonialismo nós chamamos, né? Primeiro o imperialismo lá europeu e depois nós temos o neocolonialismo que vem dos Estados Unidos e do Japão. Nos Estados Unidos nós podemos citar aí o Fordismo e no Japão um pouquinho depois do Fordismo, um pouquinho depois da Primeira Guerra Mundial, da Segunda Guerra Mundial, nós podemos citar o Toyotismo, né? Então, quer dizer, as novas tecnologias ajudam o homem a caminhar, mas nós temos aí um grande problema. Nós temos a imposição dessas grandes potências sobre os pequenos países. Nós temos aí uma imposição
das potências estrangeiras sobre o terceiro mundismo. Nós temos sobre os países do terceiro mundo, que hoje nós chamamos de países periféricos. Hoje muitos países dependem dos Estados Unidos. Hoje nós temos uma tripudiação aí desse presidente americano que vê de uma forma erroneamente. Nós temos essa questão dos imigrantes, essa questão dessa guerra civil na Síria, essa questão do Estado Islâmico, essa questão desses extremismos que faz com que as pessoas busquem outras formas de viver e os países querem fechar suas portas, né? E isso é uma questão de imperialismo. Por exemplo, essa ideia, essa balbúrdia, essa ideia absurda da construção dos Estados Unidos querer construir um muro para dividir o México, né? Essa ideia atualmente que os americanos, o atual presidente dos Estados Unidos, querem mandar embora dos Estados Unidos os imigrantes e a mão de obra, né? E como vai ficar os Estados Unidos sem os imigrantes? Eu queria saber disso. Eu queria ver como isso vai acontecer, o que vai acontecer no desenrolar da história, né? Os fatores econômicos do imperialismo, por exemplo, o capitalismo financeiro monopolista, né? O fim da livre concorrência e o surgimento dos grandes conglomerados industriais, né? Trustes, né? O que é trustes? É empresas que absorvem as empresas menores e monopolizam o mercado, né? Os cartéis, né? Acordos entre as empresas para poder manter um determinado preço de um produto, por exemplo, os combustíveis. Quando um posto de determinada cidade, os postos de combustível de determinada cidade combinam os preços e todo mundo vende no mesmo valor. E você não tem outra opção para comprar, você precisa abastecer seu carro, você precisa viajar, os caminhoneiros precisam trabalhar e por aí vai, né? Não é longe acontecer isso aqui no Brasil não, viu? Os holdings, o que são os holdings? Empresas, geralmente bancos, que tomam controle acionário de outras indústrias, atuando como coordenador, como controlador de mercado. Então nós temos aí o fim da livre concorrência, trusts, né, cartéis, holdings, e isso é coisa da modernidade, do capitalismo financeiro, né? Os fatores políticos e sociais do imperialismo. Por exemplo, a concorrência comercial entre os países virou uma questão de Estado, né? O protecionismo econômico através das barreiras tarifárias, né? Os países sobem suas barreiras tarifárias, as suas tarifas, né? Os seus impostos, e aí os produtos ficam muito caros. Por exemplo, o Brasil é um país que tem muitos impostos, não sabe gastar seu dinheiro direito, né? Esbanja esse dinheiro. Nós temos governantes mal preparados, né? E que não sabe usar o poder que tem. Nós podíamos ser um país com a extensão continental que nós temos, com recursos naturais que nós temos, nós podíamos ser um país, hoje uma grande nação, uma nação que cresce absurdamente, mas nós estamos regredindo, né? Está complicado. O imperialismo criava um sentimento nacionalista entre a população que apoiava os governos e evitava a guerra civil e a revolução social, ou seja, o controle de áreas coloniais que permitia escoar a população excedente. Além de escoar os produtos, os países escoavam também a população. Por exemplo, do Japão. Nós temos, por exemplo, em São Paulo, o bairro da Liberdade, que é um bairro japonês, né? E por aí vai. E você tem outros bairros em São Paulo, que é uma das maiores cidades da América Latina, ou seja, da América, ou seja, do mundo, né? Uma das maiores, o maior do Brasil. E você tem aí características assim. Os europeus que saíram do seu país de origem e foram para outros países buscar outras coisas, né? Quer dizer, o excedente da população e foi mandado para outros lugares. Então não era só mercadorias, mas também pessoas, né?
as características desse imperialismo, por exemplo, no século XV e XVI, foi o benefício do Estado, a busca por metais preciosos, a pequena imigração, a difusão do cristianismo como justificativa, até na Contra-Reforma, né? Buscar novos cristãos. E no século XIX nós temos aí o benefício da alta burguesia, né? A busca por matérias-primas, o incentivo à imigração e a difusão da civilização como justificativa, né? Quer dizer, vamos levar o nosso pessoal, vamos levar os europeus para outras partes do mundo para civilizar aquele mundo lá, para mostrar para eles o que é cultura, para mostrar para eles o que é as coisas boas e necessariamente infundir, né, esse excedente de pessoas que existiam. E eles acreditavam, ou se faziam acreditar, que a cultura deles era a melhor cultura, que a cultura deles era simplesmente a cultura verdadeira. E não é bem isso, né? Nós sabemos que nós temos a nossa própria cultura, e a cultura brasileira é rica. A cultura brasileira dá 10-0 em qualquer cultura, em qualquer parte do mundo, não desmerecendo cultura nenhuma, né? Nós temos a partilha da África na Conferência de Berlim, 1885-1887, não levou os interesses africanos em conta, né? Fronteiras artificiais, 90% do território ocupado, a introdução do capitalismo, do cristianismo, o fim do modo de vida tradicional das populações africanas, né? Então automaticamente a África foi invadida pelos europeus e dominada segundo seus costumes. Aí a Ásia, né, o Oriente Médio disputado pela Inglaterra, a França e a Rússia, o enfraquecimento do Império Otomano, petróleo é a passagem para o Extremo Oriente, né? A Índia controlada pela Inglaterra, apoio das elites locais, a Guerra do Ópio na China, o Tratado de Nanquim em 1842 em Hong Kong, a divisão da China em esfera de influência na Inglaterra, França, Alemanha, Rússia, Estados Unidos e Japão, né? Os Estados Unidos e o Japão, nós temos nos Estados Unidos, por exemplo, em 1823, a doutrina Monroe, que reservava as Américas para os Estados Unidos, desejo de controlar os mercados latino-americanos, né? Intervenção no Caribe, na África Central, intervenções no Pacífico, nas Filipinas e no Japão. E nós temos o Japão, a era Meiji, abertura dos portos em 1853, o imperialismo secundário na China, Coreia e Formosa, né? Então, isso é um pouquinho do capitalismo, isso é um pouquinho do imperialismo. O imperialismo que continua acontecendo hoje de formas mais modernas, hoje os países de primeiro mundo impondo suas vontades, né? E fazendo com que os países periféricos fiquem dependentes de seus produtos, dependentes dos seus empréstimos, dependentes dos governos, né? Então, tá aí um pouquinho do imperialismo, espero que tenha te ajudado. E gostou, curte aí, compartilha. Um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima.